Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Hoje muitas informações do Peixe. Quero falar sobre a situação do Léo Batistão. Olha, complicou a situação do Léo Batistão para jogar na Copa do Brasil. Vamos falar também sobre Emiliano Velasquez. O zagueiro vem ou não vem para o Santos Futebol Clube? E o Miguel, meia ex-fluminense, pode ser uma nova aposta de contratação da diretoria? Meus amigos, teve também o Fanning. O Santos contraiu um empréstimo de 18 milhões de reais nos últimos dias. Vou explicar para você essa transação e projetar o Santos para amanhã contra o Atlético Paranaense no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o atacante Léo Batistão, que foi anunciado pelo Peixe no último sábado, já está treinando com o restante do elenco, não poderá jogar a Copa do Brasil. Isso porque o prazo de inscrição da Copa do Brasil se encerra hoje e o Santos não conseguiu a documentação do futebol chinês para liberar o atacante. Léo Batistão, que atuava pelo Wuhan da China, conseguiu uma rescisão unilateral, partindo dele, portanto, considerando que o time chinês não estava pagando os salários do jogador. Léo Batistão formalizou o time, né? Notificou o Wuhan e 15 dias depois rescindiu seu contrato. Como o time chinês não liberou, se essa situação não for resolvida, o Santos terá que ir à FIFA, tentar a liberação do jogador através da FIFA. Isso pode demorar mais alguns dias. Fato é que Léo Batistão, infelizmente, está fora da Copa do Brasil. Ele que vai se juntar a Camacho, a Moraes e a Boza, jogadores contratados que não podem atuar essa competição. Portanto, 50% dos reforços que o Santos trouxe esse ano não podem jogar uma das principais competições do futebol brasileiro, que é a Copa do Brasil, que em termos de premiação só paga menos que a Copa Libertadores da América. A Copa do Brasil ao campeão vai pagar 60 milhões de reais. Portanto, é válido sim entender aonde houve a falha, né, no planejamento para que as contratações fossem feitas de uma forma tão demorada assim, em cima do prazo, e aí o Santos realmente não terá o Léo Batistão, que poderia ser muito importante para o ataque do Santos. Bom, meus amigos varandeiros, Emiliano Velasquez, jogador uruguaio, zagueiro, 27 anos, 1,84 m, ainda não foi anunciado oficialmente pelo Santos Futebol Clube, mas está 99% com os pés no Santos Futebol Clube. O zagueiro que atuou na sua última passagem pelo Raio Vallecano acerta os últimos detalhes para fechar com o Santos Futebol Clube. O contrato será de 2 anos. Emiliano Velasquez é um jogador que realmente vai mudar a cara da defesa do Santos Futebol Clube, vai dar um salto de qualidade, também ficará fora da Copa do Brasil e somente poderá ser utilizado no Campeonato Brasileiro. O Santos deve anunciar o jogador nas próximas horas, ele que chega ganhando aproximadamente 35 mil dólares, hein? 35 mil dólares é o valor que vai chegar ganhando o Emiliano Velasquez. Meus amigos varandeiros, Miguel, o meia do Fluminense que já interessou o Santos em maio, continua sendo monitorado pela diretoria. O Miguel, que chegou muito perto de fechar uma negociação com o Internacional, as negociações deram uma travada. E muita gente na rede social tem perguntado: Marcão, o Miguel vem para o Santos Futebol Clube? Olha, a informação que eu obtive é que a contratação do Miguel não é prioridade da diretoria nesse momento. O Santos, que já contratou alguns meias, né? O Zanocelo, o Ed Carlos, o próprio Luizinho, o Augusto Galvão, já tem no time o Gabriel Pirani, tem o Sanches. O Santos entende que nessa posição, por mais que ainda não estão conseguindo render o que a diretoria espera, já tem muitos jogadores. Então trazer o Miguel seria mais uma aposta. Pode pintar um novo meia no Santos? Pode. Não é prioridade da diretoria nesse momento, mas se tiver uma boa oportunidade no mercado para um jogador que venha jogando, que não é o caso do Miguel. Miguel é um menino, 18 anos de idade, conseguiu jogar pouco pelo Fluminense no profissional, tem muito talento, mas ainda é uma promessa. Se o Santos tiver uma oportunidade no mercado de um jogador pronto, ele traz. Caso contrário, não.
A prioridade do Santos é mais um atacante e talvez um meia de contenção. Podem chegar mais 2 jogadores ainda na janela de agosto. Meus amigos varandeiros, o Santos que contraiu um empréstimo nos últimos dias de 18 milhões de reais através do Fanning, aquele fundo de financiamento que foi aprovado pelo Andrés Rueda, também junto ao Conselho Deliberativo, para que o Santos pudesse ter um plus, né, na sua receita, até porque a dívida de curto prazo do Santos é muito alta. O Santos contraiu esse empréstimo de 18 milhões a juros menores, né, através do Fanning, esse fundo de financiamento, e o Santos que precisa de mais 70 milhões para fechar as contas esse ano. E esses 70 milhões podem sair ou de venda de jogadores ou de parceiros, enfim, o Santos vai precisar de 70 milhões para não fechar em vermelho 2021, uma situação delicada do Santos Futebol Clube, né? Uma situação muito delicada do Santos Futebol Clube, que através das competições também pode adquirir essa receita extraordinária. Repito aqui, a Copa do Brasil paga ao campeão 60 milhões de reais. O Santos avançando de fase vai gerando uma receita extraordinária também. Meus amigos varandeiros, o Santos enfrenta amanhã o Atlético Paranaense fora de casa no jogo de ida e deve contar com Vinícius Zanocelo no lugar do meio-campo Camacho. Camacho não pode atuar pelo Santos porque já jogou pelo Corinthians e Zanocelo foi chamado às pressas pelo Fernando Diniz, ele que estava contundido, já estava num processo de transição do departamento médico para os gramados. O Fernando Diniz chamou o jogador e ele será relacionado e pode inclusive ser titular como primeiro homem de meio campo. O Fernando Diniz não tem utilizado nem o Balieiro nem o Ivonei, né, com muita frequência. O Balieiro inclusive entrou na última partida, mas é claro que aparentemente o Balieiro não tem agradado tanto o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz gosta muito do Zanocelo e pode utilizar o jogador como primeiro homem de meio campo. Outra dúvida é sobre o ataque, né? Volta o Marcos Guilherme como titular ou o Fernando Diniz mantém o Marcos Leonardo, jogador que atuou muito bem na última partida, acabou não fazendo gols em 2 oportunidades claras, né, que ele teve, mas correu bastante, ajudou bastante o time no ataque no primeiro tempo e agradou o treinador. Então são 2 dúvidas no Santos para amanhã. O meio-campo, Zanocelo ou Balieiro, e na frente Marcos Guilherme ou Marcos Leonardo. Provável Santos para amanhã terá o seguinte time: João Paulo no gol, Madson pela direita, Luiz Felipe e Wagner Palha e Felipe Jonathan mantido. Aqui uma outra novidade importante: o lateral esquerdo Lucas Pires, jogador que veio do Corinthians. O Santos conseguiu tirar um belíssimo jogador do Corinthians que estava no sub-20, também foi chamado pelo Fernando Diniz, hein? Ele amanhã será banco do Felipe Jonathan. Olha, esse jogador com uma sequência de jogos, com maior minutagem, vai dar muito o que falar. Marquem esse nome, Lucas Pires. Um outro jogador que foi chamado pelo Fernando Diniz, que será relacionado amanhã, é o Derek, hein? Zagueiro capitão da base, 1,94 m. É muito bom jogador o Derek, hein? Muito bom jogador o Derek. Marquem esse nome, Derek e Lucas Pires, da base do Santos Futebol Clube. Bom, Felipe Jonathan vai na esquerda como titular, meio-campo terá Zanocelo ou Balieiro, tá mais para Zanocelo, Giamota, Sanches e Gabriel Pirani, na frente Marcos Guilherme ou Marcos Leonardo e Lucas Braga pela esquerda. Esse é o Santos para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. Um jogaço, o Santos amanhã precisa fazer um bom resultado para trazer a vantagem para a Vila Belmiro. É isso, meus amigos varandeiros, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço, valeu galera, tchau!